Olá, eu sou o Dr. Emerson Badaró, eu sou médico oftalmologista especialista em retina e hoje eu quero conversar com você a respeito do descolamento de retina, mas na verdade eu quero falar sobre quais são os fatores de risco, o que faz com que uma pessoa tenha descolamento de retina e o que faz com que uma outra pessoa tenha proteção contra o descolamento de retina. Então vamos lá, eu vejo que isso é uma dúvida muito comum aqui na clínica, principalmente quando a gente está falando de uma pessoa da família que teve descolamento de retina e ela quer saber qual que é a probabilidade dela ter no outro olho. E além disso, quando uma pessoa na família teve descolamento de retina e os outros familiares querem saber qual que é a probabilidade deles terem também. Então é muito importante com que a gente entenda quais são os fatores de risco para que a gente possa, através do conhecimento de saber quais são os fatores de risco, eu consiga entender se uma pessoa tem maior ou menor chance de também apresentar a doença ou de apresentar a doença no outro olho. E se tiver uma chance alta, a gente poder intervir de forma a fazer com que esse descolamento não aconteça ou com que a gente diminua muito a probabilidade disso acontecer. Então, o conhecimento dos fatores de risco ele é importante porque faz com que o médico, faz com que eu tenha capacidade de individualizar a medicina, de fazer um tratamento profilático, de poder fazer um tratamento preventivo desse possível descolamento de retina de acordo com os fatores de risco que a pessoa apresenta. Então, vamos lá. Antes de tudo, antes da gente começar a explicar quais são os fatores de risco especificamente, eu quero te explicar que existe mais de um tipo de descolamento de retina. O descolamento de retina é um nome geral que fala de diversos tipos de doenças diferentes. E quando a gente fala de diversos tipos de doença, eu falo que são pelo menos 4 tipos principais de descolamento de retina. Eu não vou ficar entrando no mérito aqui de cada um deles, porque a gente tem uma playlist que fala só de descolamento de retina aqui no canal, e lá dentro dessa playlist tem separadamente quais são os tipos de descolamento, quais são os fatores de risco de cada um deles especificamente, como é o tratamento, etc. Então, se você quiser saber especificamente sobre mais de algum tipo desse daí, eu te convido a assistir nessa playlist, que lá você vai ter mais informação. Mas falando rapidamente quais são os tipos de descolamento de retina, a gente tem o principal deles, que é o descolamento de retina regmatogênico. O regmatogênico ele acontece quando existe um rasgo na retina e esse descolamento ele geralmente acontece de uma forma aguda, rápida, abrupta e é o mais comum que a gente vê no dia a dia, porque é o que traz sintomas agudos, é o que o paciente está enxergando bem uma hora e daí a poucas horas ele não está enxergando bem. Então esse é o primeiro que a gente vai falar aqui, descolamento de retina regmatogênico. Existe um outro tipo de descolamento que é o chamado descolamento de retina tracional. E a principal causa do descolamento de retina tracional é quando ocorre um paciente que tem a retinopatia diabética, ele tem diabetes, e essa diabetes dele leva à retinopatia diabética, que pode levar a um descolamento de retina no futuro. Então, o descolamento de retina tracional ele é causado por tração de vasos anômalos no fundo do olho, e esses vasos anômalos tiram a retina da posição dela. Um outro tipo de descolamento de retina é o que nós chamamos de descolamento seroso, quando ocorre um acúmulo de líquido por debaixo da retina, e isso pode ser causado principalmente por quadros inflamatórios. São pacientes que têm alguma doença sistêmica ou alguma doença ocular que faz com que o olho fique inchado e com esse inchaço se acumulando no embaixo da retina, a retina se desprende do local ideal dela, do local anatômico dela e ocorre um descolamento. E o quarto tipo é quando ocorre algum desses dois tipos misturado. Por exemplo, o tracional com regmatogênico e por aí vai. Então é quando ocorre uma mistura de mais de um tipo diferente de descolamento. Mas aí falando agora especificamente sobre os fatores de risco do descolamento regmatogênico, então eu vou começar falando dele, do descolamento regmatogênico. O principal fator de risco é quando ocorre alguma rotura no fundo do olho, quando ocorre um rasgo na retina e esse rasgo pode se proliferar com um líquido entrando por debaixo da retina, a retina eleva e essa retina elevando, a visão do paciente piora. Os fatores de risco associados para o descolamento de retina regmatogênico são os pacientes que têm a retina fina por algum motivo, como por exemplo, pacientes que são míopes, e quanto maior o grau da miopia, maior a probabilidade dessa retina ser fina do descolamento acontecer, principalmente quando a gente fala de graus acima de 6 graus de miopia. De 6 graus para cima existe uma correlação mais direta do risco do descolamento de retina e a miopia. Então, pacientes míopes têm que ser atentos, eles têm que tomar cuidado, porque uma vez que eles são míopes, eles têm maior chance de ter sim descolamento de retina. Além disso, podem ocorrer também degenerações do fundo do olho.
Essas degenerações podem ser de diversos tipos diferentes, elas são mais frequentes também em pacientes míopes, então não é uma coincidência, mas eles também são mais frequentes em pacientes míopes. E essas degenerações podem também levar a rasgos da retina e esses rasgos levarem ao descolamento. A principal e mais conhecida delas é a degeneração látice, que você pode até olhar nos laudos dos seus exames, pode ser que você já tenha visto esse escrito aí em algum ponto. E se existir essas degenerações, pode ser que seja necessário, inclusive, um tratamento com fotocoagulação profilática para poder evitar o descolamento. Outro fator de risco para descolamento de retina regmatogênico são traumatismos oculares. Era muito comum no passado, graças a Deus hoje isso não é tão comum. Pacientes pós-acidente de carro quando eles estavam sem cinto de segurança. O trauma era tão intenso que ocorria uma pancada no olho e essa pancada podia também levar a um descolamento de retina. Agora, não é só o trauma tão intenso assim que pode causar. Até traumas bem mais leves, como por exemplo uma bolada que o paciente toma, ou então uma briga de rua que toma um soco no olho, uma atividade física, como por exemplo uma pessoa que gosta de lutar artes marciais pode tomar uma pancada no olho. Enfim, pancadas até de menor intensidade também podem predispor ao aparecimento de um descolamento de retina. E então eu acho que essas atividades devem ser evitadas dentro de um contexto máximo de cuidado possível para que isso não aconteça, para que o trauma não aconteça. Um outro fator de risco que existe é o paciente que já fez alguma cirurgia ocular, ou seja, o paciente que já fez alguma cirurgia por qualquer motivo, ele muda a anatomia natural do olho e essa mudança de anatomia pode predispor também a um descolamento de retina, como por exemplo, um paciente que já fez cirurgia para catarata tem uma probabilidade maior de ter um descolamento de retina do que uma pessoa que nunca operou de catarata. Entretanto, no caso da catarata, o risco ainda assim é muito baixo. Então, não contraindica, a gente não vai deixar de fazer uma cirurgia de catarata por causa do risco do descolamento. Mas existe a probabilidade e é importante que as pessoas saibam porque a gente com isso consegue tratar antes de ter algum descolamento, caso seja necessário. Outros fatores de risco que são associados também ao descolamento de retina são pacientes que têm algum quadro de inflamação intraocular, algum quadro de uveíte, algum paciente que já teve processos inflamatórios, processos infecciosos dentro do olho, também pode levar a um aparecimento de algum rasgo no fundo do olho e isso predispor a um descolamento. Como eu já falei antes, existem os descolamentos tracionais que são muito relacionados aos pacientes diabéticos, que são relacionados a um diabetes mal controlado durante muitos e muitos anos, então isso pode sim levar também a descolamento de retina. E existem causas sistêmicas que inclusive o estresse pode estar relacionado, que é o caso da corioretinopatia serosa central. A serosa central é uma doença que pode ser causada inclusive pelo estresse e o estresse levar a uma perda visual pelo descolamento de retina, por menos comum que isso possa parecer para você que está nos assistindo aqui. Então eu gostaria de citar principalmente quais são os descolamentos, os fatores de risco do descolamento são esses. Mas na verdade o que eu acho mais importante no final das contas não é a gente saber que existem os fatores de risco, e sim o que fazer com essa informação, né? O que você faz com o fato de ter um fator de risco? Significa que você vai ter descolamento? Não, gente, não. Mesmo que você tenha um fator de risco para descolamento de retina, a probabilidade de você ter o descolamento é baixa, é só um fator de risco, não significa que você vai ter. Então, uma pessoa que tenha um fator de risco desse tem que ficar mais atenta. A minha dica é essa, fique atento e vá no oftalmologista periodicamente. Você tem que ir com frequência no oftalmologista para que o médico te veja e saiba se você precisa de algum tratamento profilático ou não. Muitas vezes eu vejo os pacientes aqui, eles têm algum fator de risco, a gente trata aquele fator de risco e pronto, acabou. Ele volta para ter o risco igual ao de uma pessoa que não tinha aquele fator de risco. Então é muito importante que você seja visto por um especialista de retina periodicamente. Com frequência você vai indo no oftalmologista, ele vai repetindo os exames, vai vendo quais são os seus fatores de risco, vai identificando o que precisa ser feito e se for preciso ser feito alguma coisa, você muitas vezes está na base de novo do risco do descolamento. Você passa a não ter mais aquele risco desde que ele seja tratado e ele seja eliminado, tá bom? Minha dica é essa, a minha recomendação é que você faça realmente essas consultas, independente de ter ou não algum sintoma, porque as consultas periódicas são capazes de prevenir, gente, cerca de 75%, 3/4 das perdas visuais que acontecem. Então eu acho muito importante que a gente faça as consultas periódicas, mesmo sem estar sentindo nada, porque é ali que a gente tem a capacidade de identificar alguma alteração e tratar, se for preciso.
ok? A gente se vê no próximo vídeo. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar aqui para mim nos comentários, que vai ser um prazer responder, tá bom?